Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 1. Narra a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o teu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Façamos uma oração. Nosso Deus, o nosso Pai, graças te damos por essas palavras dadas por teu Espírito Santo nessa manhã de domingo. Te agradecemos, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Deus, e nos instrua através destas palavras tão fortes, tão profundas, tão verdadeiras. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. E aqui se trata não só de um milagre físico, mas também de um milagre espiritual, que é considerado um milagre mais importante, que inclusive o Senhor Jesus já realizou por todo o seu povo, por todos aqueles que ele veio salvar. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou um milagre como esse aqui. Só que em favor de todos aqueles que existiram antes da cruz. E também ali no período em que ele foi crucificado. E nos dias de hoje também. Na nossa era, depois da cruz. O milagre do perdão. O milagre da salvação. Que é considerado o maior milagre que ele já realizou. O maior milagre que ele realizou não foi a cura de paralíticos. Ele curou paralíticos, isso é maravilhoso, é fantástico. Imagine. Ele curou cegos, muitos cegos, leprosos, até mortos ele ressuscitou. Mas nenhum milagre se compara ao milagre da cruz. Ao milagre da cruz. Eu considero essa situação aqui abençoada. Eu considero o que o Senhor Jesus realizou aqui uma amostra, uma pequena amostra do que ele estava
por fazer, que teria uma dimensão imensurável, imensurável. Nos evangelhos de Marcos e de Lucas também, nós deparamos com algumas narrativas que eu gostaria até de trazer para vocês aqui, que são interessantes. Vamos começar com o que Marcos trata no evangelho que ele escreveu. No evangelho de Marcos, capítulo 2, ele destaca a grande quantidade de pessoas que havia ali quando Jesus realizou esse feito. Era uma multidão tão grande que não cabia mais dentro da casa. Acredita-se que dentro da casa onde Jesus se encontrava, tinham aproximadamente 50 pessoas, daí para mais. Mas do lado de fora, uma multidão maior ainda. Porque eles tinham ouvido falar a respeito da fama do Senhor Jesus. Mas dentre essa multidão, aí quem já destaca isso é Lucas, havia também presentes fariseus, mestres e doutores da lei, que eu acredito não estavam ali em busca de um milagre, ou até mesmo procurando aprender alguma coisa que o Senhor Jesus estivesse ensinando. Porque a princípio era o que ele estava fazendo ali, ensinando. Mas em Lucas nós também encontramos o seguinte, isso no capítulo 5, versículo 17, que Jesus, ele estava cheio do poder de Deus para curar. Então, apesar de Jesus estar ali reunido com as pessoas para ensiná-las o Evangelho, ele também estava disposto a curar quem precisasse ser curado, seja de qualquer doença. Eis que aí então chegam, Mateus não detalha isso, mas você vai encontrar essa narrativa no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 3. Eis que surge ali um paralítico sendo carregado por 4 homens. Porque eles tinham ouvido falar que Jesus estava naquele local, naquela casa. Mas quando eles chegaram ali, eles depararam com uma multidão tremenda, a ponto de eles não conseguirem entrar pela porta. E o que eles fizeram então? Veja bem, as casas no tempo de Jesus, a maioria delas, elas possuem uma escada na lateral que desse acesso ao terraço. Então foi isso que esses 4 rapazes fizeram. Já que não estava dando para entrar pela porta, vamos fazer o seguinte, vamos pela escada e vamos descendo ele pelo telhado. A gente faz uma abertura, uma abertura no telhado e a gente desce ele pelo telhado. Eles devem ter ouvido a voz de Jesus e perceberam mais ou menos a localização de onde Jesus estava. Então, ao subir a escada e chegar no terraço, eles moveram ali as telhas e começaram a descer o paralítico. E quando Jesus viu tal cena, ambos os evangelistas, tanto Mateus e Marcos e Lucas, narram o seguinte, que Jesus, ao assistir essa cena, ele ficou maravilhado. Eu fico imaginando, né? Como Jesus reagiu àquilo, ao ver aquela situação, ao ver aqueles homens introduzindo aquele homem paralítico através de uma abertura que eles fizeram no telhado da casa.
Jesus ficou admirado com a fé deles, não só com a fé do paralítico, mas com a fé também daqueles 4 homens que estavam ali prestando ajuda, aquele homem acamado, aquele homem inválido, enfermo e sofrido, não só fisicamente. Então eu fico assim imaginando como Jesus estava reagindo a tudo aquilo, talvez com um sorriso de alegria, de felicidade, de satisfação, pensando assim, meu Deus, né? Quantas pessoas aí têm pernas e não estão se esforçando como esse homem está se esforçando agora? Quantas pessoas aí têm condições, poderiam estar aqui, ainda que do lado de fora, ouvindo uma boa palavra, e que dirá recebendo, né, uma bênção, um milagre, porque olha, Deus, Ele não vê problema nenhum em abençoar quem precisa. Eu sei, abençoados de Deus, que nós não podemos buscar o Senhor por interesses. Mas quando a pessoa se aproxima de Deus, seja qual for a necessidade dela, eu creio, biblicamente falando, que o Senhor, por ser um Deus bom, por ser um Deus misericordioso, Ele irá suprir, seja qual for a necessidade dessa pessoa. Porque é como está escrito no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Nós não podemos, abençoado, fazer com que as nossas circunstâncias ou necessidades, ou que dirá pecados, nos afastem de Deus. Porque somos nós que fazemos isso. Entenda isso. Não existe nada que possa nos afastar de Deus, a não ser que concordemos com isso. Se você erroneamente acreditar e receber que você não é digno, que você é um pecador, que você não merece estar na presença de Deus e viver afastado, não culpe a Deus por isso. Porque é você que está usando dessas coisas para viver longe de Deus. O que está escrito nesse mesmo evangelho aqui que nós estamos observando, estamos examinando, evangelho de Mateus, só que no capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos. Já começa por aí. Vinde a mim todos. Todos são todos. Só aqueles que têm condições? Hein? Os que têm condições, que têm carro. Os que estão saudáveis? Não. Vinde a mim todos, já começa por aí todos. Rico, pobre, saudável, doente, não importa, todos. Não importa a sua condição de vida. Não importa o que você estiver passando. Ainda que você diga assim, eu estou muito bem. Quem sou eu para discordar de você? Mas mesmo assim, Jesus também te chama. Mesmo você que acredita que está muito bem, eu não preciso de nada, pastor. Eu olhando para a minha vida, observando a minha vida, pastor, eu sou muito sincero em dizer que não preciso de absolutamente nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Mas Jesus, ele faz esse convite a você também. É por isso que ele começa da seguinte maneira: vinde a mim todos. Os que acreditam que estão bem, mas aqueles que estiverem mal também. Entenderam? Então, depois dele citar todos, aí sim, o que ele diz mais? Os que estiverem cansados e sobrecarregados, não é só doentes, fisicamente falando. E às vezes a doença está na alma. Essas pessoas que acreditam que
estão bem porque gozam de uma boa saúde, financeiramente não precisam de nada, mas às vezes a vida espiritual está em frangalhos. Então, Jesus está te chamando. Jesus está chamando você também. E se você for uma ovelha, você não irá resistir à voz de Jesus. Nenhuma ovelha que se preze resiste. Nenhuma ovelha que se preze. Ela pode resistir por um tempo, mas chega uma hora que ela vai acabar cedendo. Por quê? Porque ela é ovelha. E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Quem é o seu pastor? Jesus. Jesus. Então, às vezes a pessoa está sobrecarregada da vida que ela está levando. Olha, eu conheço, e não são poucos, hein, que você olha para a vida dela assim, parece que ela está muito bem. Mas quando você começa a conversar com essa pessoa, ela demonstra uma certa insatisfação com a vida. E nem mesmo ela sabe por quê. Mas a resposta está na Bíblia. Está na Bíblia. Ela é uma ovelha perdida. Você conhece? Já ouviu falar da parábola da ovelha perdida? Está lá em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do verso 1. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Uma se perdeu. E ela estava desesperada, ela estava aflita. Ela estava aflita. E eis que o pastor deixa as 99 em um lugar seguro e vai atrás da que se perdeu. Então, quando a pessoa que acha que está bem, mas ao mesmo tempo ela sente um vazio dentro dela, que a medicina aí, terapêutica classifica como depressão, chame do que for, isso não importa. O que importa é que isso que a pessoa sente aí, chame de falta de Deus, vazio no coração, na alma, ou depressão, é torturante, não é? É torturante. É algo que faz a pessoa sofrer, às vezes até mais do que uma doença física. Não é verdade? Quem já passou por isso sabe. Mas Jesus libertou, não libertou você? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas Jesus não abandona as suas ovelhas. Não abandona. Então, quando ele encontra a que se perdeu, o que ele faz? Ele a resgata. Ele a coloca sobre os seus ombros e a conduz até onde já estão as 99 que estão bem, estão salvas. E aquele vazio que até então, aquela sensação de solidão, de desespero, que a ovelha estava sentindo, quando ela vê o pastor dela, quando o pastor dela a acolhe em seus braços, isso tudo desaparece. O mesmo acontece com a pessoa que está aí fora, que acha que está bem, mas no fundo ela sabe que não está. Ela sofre com um vazio, uma dor no coração. E ela tenta resolver isso com remédios, com terapias, e não consegue. Só Jesus abençoado pode preencher isso. Entenderam? E agora você vai entender melhor ainda o que Jesus quis dizer aqui, quando viu aquele homem paralítico, e ao invés de se preocupar com a doença que todos estavam vendo, com a necessidade visível, ele focou primeiro aonde, hein? Aonde Jesus focou primeiro? Na necessidade, na doença invisível. Não é verdade? Ele focou no mal que as pessoas não podiam ver, exceto Jesus. Ele vê, ele enxerga.
Ele nos conhece, abençoado, por fora e também por dentro. Jesus te conhece melhor do que você mesmo. Então, quando Jesus viu aquele homem, ao invés dele dizer, meu filho, você está curado, eu curo você, você está liberto dessa doença. Ao invés disso, o que ele falou? Coragem, está aí no verso 2. Coragem, filho. Eu gosto dessa palavra, hein? Coragem. Ou tenha bom ânimo. Os seus pecados estão perdoados. Perdoados. Quando Jesus disse isso, aquele homem recebeu o quê? A cura que ele mais necessitava, que era a cura da alma. Vai saber, abençoado, o que aquele homem estava passando, o que aquele homem estava realmente sofrendo, o que levou aquele homem a adoecer de paralisia, só Deus sabe. E ele demonstrou isso, curando aonde primeiro? No coração, na alma, no emocional. No emocional. Você já ouviu, abençoado, você já ouviu falar, para ver que isso é sério, e isso existe até hoje. Você já ouviu falar a respeito de doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças, são dores, são problemas físicos no corpo causados por sofrimentos emocionais. Ou seja, quando há um sofrimento psicológico ou emocional, ele pode de alguma forma, de alguma maneira, acabar causando ou agravando uma doença física. O que nos leva a crer que era isso que estava acontecendo com aquele paralítico. Ele tinha algum problema de ordem o quê? Emocional ou espiritual mal resolvido, o que o levou a adoecer. Já houve casos, eu já tratei esse tipo de caso, abençoado. Eu já tratei esse tipo de caso. De pessoas que tiveram problemas sérios, seja com a família, seja na vida sentimental, e foi algo tão marcante, tão impactante, que levou essas pessoas a adoecerem. Talvez algo parecido possa ter acontecido com esse homem. Ele ficou magoado muitas das vezes. Magoado. A mágoa faz isso. Eu já ouvi falar, você já deve ter ouvido falar também, isso já foi até mesmo matéria de algumas reportagens. Eu já ouvi falar de pessoas que contraíram câncer devido à mágoa, ressentimento profundo. O que a ciência, o que a medicina classifica como doença psicossomática. Do nada, a pessoa adoece e a medicina tenta ali descobrir o que causou aquela doença, não chega a lugar nenhum. Tenta tratar com medicamentos e também não consegue. Por quê? Porque é de ordem emocional. Agora você entende o que Jesus quis fazer aqui? Depois de Jesus ter perdoado os pecados daquele homem, curado a alma dele, o que causou, a gente vê aí, né, no verso 3, o que causou histeria no coração, nas mentes dos escribas, dos mestres da lei, a ponto deles terem acusado Jesus de blasfêmia em seus pensamentos. Mas é que está.
Jesus conhece os nossos pensamentos. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Então, no verso 4, ele diz o seguinte: conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? E é verdade. Jesus estava ali o quê? Tentando ajudar o homem, salvar uma vida. E eles estavam preocupados. Quem é esse aí que perdoa pecados? Só um tem poder para perdoar pecados, que é Deus. Mas mal sabiam eles que quem estava ali diante deles não era um homem qualquer, não era um profeta qualquer. O profeta, a gente vê isso até no livro lá de Samuel. O profeta, ele tinha poder, ele tinha autoridade para declarar o perdão de Deus para as pessoas, mas não de perdoar diretamente. Só que quem estava aqui não era simplesmente um profeta, um sacerdote, um sumo sacerdote. Diante deles estava quem? O próprio Deus, revestido de carne, que entendia que a maior necessidade daquele homem não era só física. Para falar a verdade, a maior necessidade daquele paralítico era a necessidade de perdão. Ele precisava de uma cura espiritual. Porque se Jesus não o curasse espiritualmente, ele ia continuar doente, ele ia continuar enfermo, ele ia continuar sofrendo. Por isso que a medicina não consegue curar determinadas doenças. Porque existem doenças aí, abençoados, que são de ordem emocional, psicossomática, ou até mesmo espiritual. As pessoas estão decepcionadas com a vida, ou com alguma tragédia que elas sofreram, com alguma perda, com algum fracasso. Nem todos sabem lidar com fracasso. Para falar a verdade, ninguém. Sem Deus, você não consegue lidar com os fracassos, com as perdas. Sem Deus, ninguém consegue lidar com os problemas dessa vida. Sem Deus, isso quem está falando não sou eu, é o próprio Cristo. Está no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então não tente viver aqui sem Jesus, porque você não vai conseguir. Você não vai saber lidar com os teus problemas, sejam eles quais forem, sem Jesus. Você não vai conseguir. Por isso que nós temos que nos apegar cada vez mais a Jesus. Temos que buscar cada vez mais a força de Deus, a sua palavra para a nossa vida, porque senão nós jamais suportaremos. Eu vi muitas pessoas que estavam na igreja sucumbirem. Por quê? Porque não estavam preparadas para lidar com perdas, perda de um ente querido, com um fracasso do casamento. Não estavam preparadas. Não estavam. O fracasso na vida profissional. Quantas pessoas sucumbiram? Já houve casos até de suicídio. Então, a pessoa que chega a esse ponto é porque ela não estava cuidando direito da sua vida espiritual. Ou o lugar que ela estava frequentando não dava o alimento devido para ela. Aquilo que os fariseus criticaram, nós hoje enxergamos como o melhor remédio para a vida, que é o perdão de Deus. Não existe. Eu vou falar para você algo que realmente ninguém não só falou, mas ninguém praticou mais do que Jesus. A respeito do perdão. Ninguém mais ensinou a respeito do perdão do que Jesus. Ninguém mais conferiu perdão do que o próprio Cristo. Abençoados, quando ele estava na cruz ali, pendurado, sanguentado, prestes a morrer, ouvindo tudo quanto é insulto, desaforos, enfim, ofensas, ao invés dele guardar aquilo no coração, quais foram as palavras que ele citou ali?
que ele declarou? Está em Lucas 23:34. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Está vendo só? É isso que eu aprendo com Jesus. E o que eu mais aprendo com Jesus foi o que ele fez aqui por esse homem paralítico. O nosso Jesus, o Jesus verdadeiro da Bíblia Sagrada, ele é aquele que confere perdão. Bem, como muitos ali estavam encontrando dificuldade para entender aquela situação, ele precisou aqui provar. Olha, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados aqui na terra, antes ele disse o quê? O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levante-se e ande. Para o paralítico, um homem paralítico. Um homem que não conseguia andar. Não sem ajuda. Ele precisou de quantos homens para chegar até Jesus? 4. Ele precisou de 4 homens para levá-lo, carregá-lo até Jesus. Não tinha cadeira de rodas naquela época. Então, está vendo só a dificuldade que ele estava enfrentando? Mas a maior dificuldade da vida dele era uma dificuldade que nem ele mesmo estava conseguindo discernir, que era dificuldade espiritual. Mas Jesus sabe, ele é onisciente. Muita coisa que você não sabe que está acontecendo na tua vida e está te prejudicando, Jesus sabe, e sabe o que é melhor? Ele quer resolver isso. Ele quer te ajudar. Por isso que precisamos praticar muito o que nos ensina o Salmo 37, verso 5. Entrega tudo, tudo. Ó, Pai, até aquilo que eu não sei. Mas se eu estiver precisando, ó, Pai, eu entrego nas tuas mãos. E confio que o mais o Senhor fará. Porque eu não posso, sozinho eu não posso. Mas tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me perdoou, naquele que me salvou. Graças a Deus. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados aqui na terra, eu digo, homem, levante-se, pega o teu leito e vá para casa. E o que aconteceu? O homem se levantou, pegou o seu leito e foi para casa. Olha que maravilha. Está aí no verso 7. Versos 6 e 7. Foi curado. Mas isso só foi possível depois dele ter sido curado aonde primeiro? No coração, na alma, na mente. Oh, abençoado. É um milagre que nós mais precisamos e às vezes nós não enxergamos. Porque os pecados, abençoados, eles começam adoecendo o quê? Eles não nos separam de Deus, não depois da cruz. Eu vou pregar sobre isso, tá? Domingo que vem, venha. Nada nos separa do amor de Deus. Nem o pecado pode separar do amor de Deus, não. Você só se separa do amor de Deus se você quiser. Se você ter mais prazer pelo pecado do que pelo Deus que perdoa os pecados. Antes da cruz, o pecado realmente afastava as pessoas de Deus. Hoje não, nada nos separa do amor de Deus. Mas uma coisa nós não podemos descartar: o quanto prejudiciais são os pecados. Os pecados prejudicam. E Paulo é que trata a respeito disso. Aonde? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque às vezes a pessoa, ela acredita erroneamente o que a graça está querendo ensinar, achando, já que eu sou salvo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, senhor. Não, senhor. Se você pensa assim, você não conhece a graça. Não, não. A mesma graça que ensina que nós somos salvos, ela ensina também que aquilo que nós semearmos, nós iremos o quê? Colher. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele o quê? Ceifará, o colherá. Então, o pecado, ele prejudica. E dependendo do pecado, ele pode prejudicar o quê? Ele pode fazer adoecer o quê? Não só a alma. Primeiramente a alma. Ele começa com a alma. E depois vai para onde? Para o corpo. Para o corpo. Começa com a alma.
Agora você entende a importância de buscarmos mais e mais esse perdão que Jesus nos deu? Porque Ele já nos deu, mas nós não podemos deixar de buscá-lo. Temos que buscar sempre esse perdão. Temos que buscar sempre o perdão do nosso Salvador. Para nos sentirmos o quê? Para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos cada vez mais saudáveis, tanto física quanto espiritualmente. Graças a Deus. Então, aquilo que os fariseus, os líderes religiosos da época, não só condenaram, mas rejeitaram, foi o maior remédio que Jesus nos conferiu. Um remédio que curou a nossa alma, que nos conferiu perdão eterno, salvação eterna, algo que não acaba. Graças a Deus.